Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial e entram na grade de programação Verdades Bíblicas, a qual estamos dando continuidade a mais uma mensagem aqui da série, a qual iniciamos há 5 meses. Quero te convidar, você que tem uma Bíblia, está abrindo em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Estaremos fazendo uma breve oração para que Deus ele possa estar falando conosco. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro em sua presença nesse momento para te pedir, suma o seu lugar de destaque, pois tu és a pessoa mais importante aqui nesse lugar, pois tu és Deus onipotente e onisciente, fala aos nossos corações. Não queremos ouvir vozes humanas, nem palavras humanas, mas sim as tuas palavras, pois as tuas palavras são mais doces do que o mel. Das tuas palavras provém vida em abundância. Toma, Senhor, seu lugar de destaque, que não seja Leandro, mas sim o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Iniciamos essa série de mensagens há 5 meses atrás. Se passaram 40 mensagens desde então. Deus tem falado conosco e nos ensinado grandiosamente. Tem sido uma bênção desde a primeira mensagem até aqui. Você está acompanhando mais uma mensagem por numeração, 41ª mensagem aqui da série. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, e enviou a vós. É muito interessante essa frase: Eu sou o que sou. Em Êxodo 3, versículo 5, Moisés vai subir ao Monte Sinai atrás de uma ovelha. Subindo, ele vai ver uma sarça, e Deus vai se manifestar na sarça ardente, e ele vai até a sarça, e Deus vai falar: Moisés, não chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que tu estás é santo. Ele ainda estava com as sandálias egípcias, a qual ele fazia menção às pseudo-divindades egípcias. Sabemos que Moisés foi criado pela filha do faraó, foi instruído dentro da cultura e ciência egípcia. Ele sabia ler e escrever, ele era um soldado também do exército egípcio. E a sandália fazia menção às divindades egípcias. Quando Deus vai falar, tira as sandálias dos teus pés, tira tudo aquilo que você tem do Egito, porque aqui o lugar é santo. E em Êxodo 3, versículo 14, Deus vai ter um diálogo e ele vai falar: Eu sou o que sou. Vem nosso termo, eu sou o que sou. Essa expressão no hebraico arcaico tem o sentido de tornar-se. A tradução mais correta neste contexto, quando Deus diz eu sou o que sou, é eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Deus está falando, eu vou me tornar aquilo que você precisa que eu seja. Eles estavam dizendo a Moisés e aos filhos de Israel: eu ouvi a oração de vocês e vou transicionar o povo da escravidão à liberdade. Eu vos mostrar o caminho até a terra que eu prometi a vocês. E neste processo, que não será fácil, eu estarei o tempo todo ao lado de vocês. Serei tudo o que vocês precisarem. Em tempo de guerra, serei o Deus que vencerá as suas guerras, que em hebraico é usado para Senhor dos Exércitos. Estará aparecendo na tela. Yahvé de Sebaot, que é comumente abreviado como Jeová Sabaoth. Esse título bíblico aponta para a onipotência de Deus, que lidera o seu povo e conquista a vitória. Tsebaot é uma palavra hebraica que significa ordens ou exército. Título Yahvé de Sebaot é frequentemente usado com o nome Yahweh, Yahvé, ou o título Elohim. O rei Davi usou muito o título Jeová Sabaoth
Em seus salmos, um exemplo marcante é quando Davi desafiou Golias em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Termo Jeová Sabaoth aparece nos cânticos de vitória entoados pelo rei Davi. Salmos 24, versículo 10. Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Em tempo de escassez serei o seu Deus provedor. O termo hebraico para Deus provedor é Jeová Jireh. Jeová, eu sou, que se revela a nós. Jireh significa provisão, ajuda, socorro e também provisão. A expressão Jeová Jireh aparece na Bíblia, no relato de Abraão. Gênesis 22, versículo 8. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Está falando quando Abraão pega Isaac por volta de 25 anos, que Isaac tinha nesse episódio, e vai para o Monte Moriá. Ele leva apenas lenha e fogo para fazer o sacrifício, até que Isaac pergunta: temos lenha, temos fogo, mas cadê o sacrifício? E Abraão vai falar: Deus proverá para si o cordeiro. Muitos pregadores vão falar o quê? Que Isaac era um menino, era uma criança. Mas não. Na altura desse episódio, a qual Deus vai ver a obediência de Abraão, Isaac tinha por volta de 25 anos. Nessa narrativa, Deus provê um cordeiro para sacrifício, substituindo Isaac. Jeová Jireh é uma designação que nos conforta em momentos de necessidade e incerteza. É um lembrete de que Deus nos socorre e nos ajuda quando precisamos. Outros nomes de Deus na Bíblia são Yahvé, o Eu Sou, Rafa, o Deus que cura, Elohim, o Deus Supremo, Shaddai, o Deus Poderoso, Adonai, o Senhor. Serei o seu Deus provedor em tempos de doenças e serei o Deus que cura. O termo hebraico para Deus que cura é Yahvé Rafa, que significa Yahvé cura. Yahvé é o telegrama sagrado do nome de Deus. As letras YHWH, formado por 4 consoantes hebraicas, Yud, E. Será aparecendo aí. Yud, E e Rei. Rafa é um atributo de Deus que significa cura ou sara. O nome Yahvé Rafa aparece no Êxodo 15, versículo 26. Êxodo capítulo 15, 26. E diz: se ouveres atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Outros nomes de Deus e seus significados são Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shammah, que significa o Senhor está aqui, ou o Senhor está presente. Jeová Shammah está presente no nosso canal.
Jeová Shalom, que significa o Senhor é paz. Jeová Sabaoth, que significa o Senhor dos exércitos ou Senhor das hostes celestiais. Jeová Tsidkenu, que significa o Senhor é nossa justiça. Jeová Tsidkenu. Jeová Elohim Israel, que significa o Senhor é o Deus de Israel. Jeová Kadesh, que significa o Senhor que santifica. Jeová Kadesh está presente no nosso canal. Quando vocês não souberem o caminho que devem seguir, eu serei o seu bom pastor e guiarei vocês pelo caminho certo. João 10, versículo 11. Eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A expressão Jesus, bom pastor, é uma metáfora usada por Jesus para se identificar como o guardião e guia das pessoas, que ama e está disposto a dar a vida por elas. No tempo de Jesus, os pastores de animais muitas vezes colocavam suas ovelhas em aprisco compartilhado durante a noite. Deus é o nosso bom pastor por causa dessa intimidade em nos conhecer. Ainda na comparação com os pastores de animais na época de Jesus, de manhã os pastores chamavam suas respectivas ovelhas pelo nome, e suas ovelhas ouviam a voz do pastor e iam até ele. João 10,14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. É impressionante que todo criador de ovelhas, ele tem intimidade ou cuidado para com suas ovelhas. Se um estranho chama elas, elas não respondem. Mas quando o pastor ele chama, elas conhecem a voz do seu pastor, elas escutam e vai até o seu pastor, porque elas têm intimidade e conhecem a voz do seu pastor. Sendo estranho, elas não vão. Isso nos ensina que a ovelha, ela conhece de fato o seu pastor. Nesse contexto, ressalta uma relação íntima e pessoal entre o pastor e suas ovelhas. Jesus declara: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Vemos um claro exemplo disso de Davi. Quando o urso vem atacar as ovelhas, ele vai matar o urso, ele vai se colocar em risco por conta das ovelhas. Quando o leão vem, ele vai se colocar em risco também, novamente, e vai matar. Esse é o papel, e era o papel do pastor. Yahvé é considerado o nome próprio de Deus. Eu sou o que sou é a designação mais específica para o Deus da Bíblia. Êxodo, capítulo 3, 14 e 15. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais assim: dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, e enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. É o Deus da Bíblia, que se revelou à humanidade através da criação, dos seus feitos milagrosos e dos princípios descritos na Escritura Sagrada. Ele é o Deus triuno que se manifestou através do amor do Pai. Na Nova Aliança, Jesus se identifica como Yahvé, o Eu Sou, com o mesmo poder, autoridade e glória. O tetragrama sagrado é um nome formado por 4 letras: YHWH. No hebraico antigo, trata-se de uma representação
adaptação na linguagem para identificar o eterno Deus. A maioria das traduções bíblicas usa Senhor, Adonai hebraico e Kyrios grego como equivalência de Yahvé. Esse nome originou-se da resposta dada por Deus a Moisés, quando este estava a ser enviado para libertar o povo de Israel no Egito. O Senhor Deus deu-se a conhecer por meio dessa expressão. Yahvé significa eu sou o que sou. Êxodo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, enviou a vós. A resposta de Deus, por um lado, pode significar um enigma, algo como, por que perguntas o meu nome? Eu sou quem sou e serei eternamente. Salmo 9, versículo 10. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Moisés ainda não conhecia pessoalmente o Deus de seus antepassados, mas possivelmente já tinha contato com as divindades egípcias. Educado pelo filho do faraó, Moisés teria conhecido de perto várias culturas religiosas do Egito e de outros povos. Então, nesse primeiro contato, pessoal, com o Deus verdadeiro, ele quis saber como identificar o Senhor. Mas a resposta misteriosa de Deus, eu sou o que sou, revela que ele é muito mais poderoso e glorioso que se possa supor. Moisés tinha conhecimento das divindades egípcias. Ele conhecia uma a uma por conta do seu nome e de sua imagem respectiva. Ele tinha conhecimento dentro da cultura religiosa pagã do Egito. Ele sabia como se portar perante as suas pseudo-divindades egípcias, mas quando ele vai ter o contato direto e pessoal com Deus, ele não o conhece. Ele vai querer saber o nome de Deus. E o que Deus ele vai falar? Tira a sandália dos teus pés, pois o lugar que tu está é santo. E o diálogo vai se progredir e ele vai falar, eu sou o que sou. E dirás aos filhos de Israel, o eu sou enviou a vós. Deus ele está falando através, eu sou o que sou. Eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Evidenciando assim que ele estaria nessa jornada de libertação da escravidão do povo. Seria o libertador com mão forte e após a libertação da escravidão de 430 anos, ele seria o guia que iria guiar através da nuvem e da coluna de fogo. Ele vai falar, eu me tornarei Jeová Sabaoth, vencerei as suas guerras. Serei Jeová Nissi, o Deus que cura. Bora lá confirmar aqui. Eu serei Jeová Rafá, quando vocês precisarem que eu seja a vossa cura. Eu serei Jeová Shalom, Deus, Senhor, paz. Eu serei Jeová Tsidkenu, Senhor, é a nossa justiça. Eu serei Jeová Elohim Israel. O Senhor é o Senhor
é o Deus de Israel. Jeová, eu serei Jeová Kadesh, Senhor que te santifica. Isso é muito interessante, porque passamos por alguns momentos difíceis e temos que saber como identificar Deus nessas dificuldades. Em meio à doença, Jeová Rafa, o Deus que cura. Jeová Shammah, Senhor está aqui. Jeová Jireh, Senhor proverá. Em momentos de dificuldades devemos falar Jeová Jireh. Jeová Jireh, Deus proverá. Assim como Abraão fez. Espero que Deus ele possa ter falado com cada um de nós e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.